Olá, querido dono de pet. Vamos agora conversar sobre os 10 pontos a pensar quando você quer adotar um filhote de gato ou um filhote de cão. Primeiro ponto, raça. Então, lembra que nós falamos no vídeo introdutório sobre as raças? Então, é muito importante você já começar a pesquisar desde então qual é a raça do pet que você quer adquirir. É uma raça pequena? É uma raça média? É uma raça grande? Né? Pequeno, médio ou grande porte. É uma raça calma? É uma raça agressiva? É uma raça de cão de guarda? Né? Esse animal, ele tolera crianças? Né? Se é um felino agitado? É um felino calmo? Qual é a procedência? Qual é a linhagem dessa raça? Então, o que eu vou te aconselhar a fazer? Quando você pensar em cão ou gato, você vai para o Google e você vai começar a pesquisar o tipo de animal que você quer conviver, o tipo de filho que você quer comprar ou que você vai adotar. Se for um animal mestiço, SRD ou PCB, o que é isso? SRD sem raça definida, o famoso vira-latinha, e o PCB pelo curto brasileiro, o vira-latinha felino. Então, nós temos o vira-latinha canino, que é o SRD, e o vira-latinha felino, que é o PCB. Se for o vira-latinha, você saiba que é uma mistura de várias raças. E sendo uma mistura de várias raças, você pode adquirir várias raças parecidas com aquela raça original. Então, é importante também você perguntar ao veterinário que vai atender o seu pet qual raça parecida com aquele pet que você tem, né? Porque aí ele vai te falar comportamento, temperamento, coisas particulares até de doenças sistêmicas, doenças patológicas que podem vir a acontecer no futuro daquele pet, que já é uma coisa de linhagem genética, hereditária, herdada. Então, é muito importante também você avaliar o comportamento do pet que você vai colocar na sua casa. Então, se você tem um filho agitado, né, e você quer, de repente, comprar um pet que seja no mesmo temperamento, né, naquela aceleração, de repente, aquela criança que corre, que brinca, você não pode comprar um animal que seja muito calmo, um animal que queira dormir muito, porque é um animal que não vai se adaptar à rotina dos seus filhos. Então, você precisa adaptar a raça ao ambiente interno da sua casa. Então, se tem muita agitação, você pode comprar um animal que vá ser compatível com o ritmo da casa. Se você já é uma pessoa mais calma, mais zen, faz meditação, ou é uma pessoa que quer um animal calmo em casa, você já precisa procurar temperamentos que vão ser adequados à sua rotina. Um animal, de repente, que não late, que não precisa de passear, né, com ele. É um animal que vai ficar mais em casa, vai fazer aquela companhia, onde você estiver, ele vai estar do seu lado. Se for um felino, você pode adquirir uma raça persa, né? Se for um exótico, é um pouquinho mais animado do que o persa também é brincalhão, mas o exótico é um pouquinho mais animado em relação ao persa. Então, vai estudar a raça que você quer ter na sua casa. E se não for um animal de raça, tá tudo bem. O ideal é você ter um pet na sua casa. E eu te aconselho, porque é muito bom ter pet do lado da gente, em convivência com as crianças, em convivência com pessoas da casa e com você mesmo, se você mora sozinho. Independente de situação que você esteja hoje, é muito legal você ter um pet. Depois que você pesquisar a raça, você vai para o segundo item importante, que é a procedência. Então, da onde veio esse animal? Né? Esse animal veio da rua, ele veio resgatado, ele veio de uma ONG, ele veio de um canil, né? Esse canil é idôneo, é íntegro, é registrado, ou é um canil que foi indicado? Né? Você já foi lá visitar esse canil, você já conheceu os pais desse pet, você já conheceu as pessoas que cuidam, como é o ambiente, se é um ambiente higienizado, como é o criador desse canil, né? Ele tem referências, ele tem indicações. Então, gente, é muito importante todo esse cuidado, né, para a gente não ser enganado.
Hoje em dia tem pessoas que compram animais de pequeno porte e o animal cresce, vira de médio ou grande porte porque foram enganados. Então, esses anúncios que são colocados às vezes na internet, pode ser furada. Então, você tem que se atentar. Então, se tiver um anúncio na internet, pede vídeo, pede foto, né? Não vão comprar uma coisa que eu indico, né, para as pessoas que me procuram, evitar comprar animais que vão ser transportados sem você ir lá, sem você conhecer o ambiente. Simplesmente você alinhou tudo pela internet por comodidade e simplesmente o animal você já pagou frete para ele ir para sua casa, você já pagou tudo, mas você não conheceu nada desse ambiente que ele veio. Você não sabe a procedência de nada. Então, evitem fazer coisas, às vezes, por comodidade, ou você pode até comprar algum pet por comodidade, mas o ideal é você ir lá, conhecer, alinhar tudo, para quando esse pet estiver preparado para você receber, você já saber tudo com antecipação, para você não ter surpresa e não se enganar. E também, quando você vai adotar um pet de uma ONG, quando você vai adotar o pet de alguém que está resgatando, ou que esse animal viveu maus tratos, aconteceu alguma coisa, é muito importante você já pegar esse pet, já levar ele para uma consulta, porque na consulta ele já vai ser avaliado para fazer um exame de sangue, para saber se ele não tem nenhuma doença que possa ser controlada, que possa ser medicado, antes de você levar esse animal para ter convívio com outros animais que estão na sua casa. Então, é muito importante você não trazer ele logo direto para sua casa. Você levar ele para uma consulta ou pedir uma consulta antecipada para o veterinário entrar em contato com o canil, com o gatil e já fazer esse trâmite todo antes para você não ter problemas na hora que esse animal for para sua casa. Agora, se você já conhece o canil, já foi indicado, você já foi lá, visitou, está tudo certo, conheceu a veterinária que está a par desse processo todo, aí sim você pode pegar esse animal com segurança, tá? Se foi doação de alguém, por que esse animal foi doado? Esse animal mordeu alguém, esse animal estava com alguma dermatopatia, ele estava com alguma doença sistêmica, por que ele foi doado? Ele foi abandonado? Então, se ele está vindo com algum problema psicológico, que você vai precisar alinhar o seu ambiente para receber esse animal, né? Adaptar ele num cantinho para depois apresentar a casa inteira. Então, olha quanta informação é importante quando a gente vai pensar num pet. É uma vida, né? É uma vida. Então, é uma vida que a gente precisa ajustar à nossa vida, beleza? Vamos ao terceiro ponto. É o meu primeiro cão? É o meu primeiro gato? É qual é esse animal está vindo como um primeiro ser de quatro patas que eu estou recebendo, ou eu já tive outros e agora eu estou adquirindo esse primeiro na minha casa? Porque se eu já tive outros, eu já tive a experiência de conviver com gão, já tive a experiência de conviver com gato, né? Então é muito mais fácil adotar um, né? Agora, quando eu não tive experiência nenhuma, é importante você estudar sobre isso. E se você está aqui com o meu manual, o manual do tutor, você vai aprender muita coisa, eu te garanto. E se você já tem animal, também você vai aprender, você está no lugar certo. Bom, o quarto ponto a ser considerado. Eu tenho gato ou cão em casa. Quantos gatos você tem em casa? Quantos cães você tem em casa? Quais são de temperamento difícil? É uma matilha alinhada? É uma matilha educada? É uma matilha que quando você fala, eles te obedecem? Ou é uma bagunça? Ou tem um lá que implica com todo mundo, ou tem um lá que não vai aceitar o novo que chegar, ou ele está sozinho e você quer pegar uma companhia para ele, mas você não sabe o temperamento daquele animal, daquele pet, do cão, do gato que está chegando para introduzir com o seu animal. Às vezes você tem um gato, principalmente os felinos, eles são muito únicos. Então, quando você tem um felino e você vai adquirir um outro felino, por mais dócil que ele seja, quando chega um felino no território dele, ele se sente ameaçado. Então, essa introdução tem que ser bem lenta. Então, é muito importante você saber como ajustar esse ambiente e ajustar essa adaptação para o novo lar, seja de quem está chegando e seja de quem já está lá. Qual é o temperamento do que está lá? Qual é o temperamento do que está chegando? O que vai mudar quando os dois se encontrarem? Né? Então, é muito importante você também alinhar isso.
Eu estou preparado para ficar 15 anos com pet? Esse é o quinto ponto, não menos importante. Você, pessoa, mulher, homem, criança, adolescente, adulto ou idoso, você está preparado a passar 15 anos com esse pet? Se esse animal está vindo bebezinho, você tem que pensar nisso. Se esse animal já tem 1, 2 anos, ele já tem algumas manias que foram criadas ao longo desse primeiro ano dele, que foram marcadas na vida dele. Então, você precisa ter um outro tipo de acolhimento. Se é um animal medroso, você vai preparar esse ambiente para deixar ele mais confortável possível. Se é um animal super confiante de si, melhor dos mundos, a adaptação vai ser moleza. Se é um animal com alguma comorbidade, ele veio resgatado, ele veio doente, então é um animal que vai requerer cuidados e vai querer requerer o seu tempo também de cuidados com ele. Vamos lá. Eu tenho ou estou em condições financeiras se ele adoecer? Isso também é importante, porque você precisa saber se você tem condição financeira para internar se ele passar mal, para levar numa emergência 24 horas se ele precisar de algum socorro, assim como seu filho. Se você tiver um filho, você sabe que ele passa mal em qualquer dia, em qualquer hora, e normalmente pega a gente desprevenido. Então, é muito importante você ter um cofrinho para o seu animal. Bom, não sou eu que vou ficar te ensinando finanças aqui, mas eu só estou tentando ajustar a sua vida para a sua vida ser mais fluida, mais fácil e colocando os pontos que ninguém fala. Porque você pode chegar no veterinário e falar assim: é muito bom você ter animal, vai, pega, compra, fica, adota. Ou então a pessoa que está querendo te oferecer, ela está querendo às vezes se livrar de um problema, ou se livrar daquele animal, ou querendo dar um rumo mesmo. Às vezes é uma ONG, então ela está preocupada em tirar aquele animalzinho de uma aglomeração e levar para um lar. Mas você que vai pegar esse animalzinho, esses pontos que eu estou falando aqui, é como se fosse um toque na ferida ou um toque de realidade. Então, eu estou sacudindo você para você ver realmente se você quer adotar um filho para a sua vida. A mesma coisa quando você vai adotar uma criança, você preenche muitos dados antes disso. Você não adota uma criança de um dia para o outro. Você não adota uma criança em uma semana. Requer toda uma avaliação, uma pesquisa e uma triagem. Então, eu considero cão e gato como filhos. E se vão durar 15 anos, são 15 anos da sua vida que você vai dedicar a um amigo, a um companheiro. E eu não tenho dúvidas que a sua vida vai melhorar, e muito, com a presença desse companheiro, pet de 4 patas. Então vamos alinhar tudo para tudo ser perfeito, para tudo ficar memorável na sua vida e você ter muita foto e muitos encontros bacanas e muitas alegrias na sua vida. Bom, vamos lá. Eu tenho um espaço confortável para ele ficar? Por que eu estou falando isso? O espaço que o seu pet vai ficar é o mesmo espaço que você, né? Se ele for para o quintal, vai ser um espaço diferente, ele vai viver no quintal. Mas a maioria dos pets hoje estão do nosso lado, no apartamento ou na casa. Então você precisa realmente ter um espaço para ele. Por mais que ele visite vários cômodos, ele tem que saber que aquele cantinho é o dele, assim como a sua cama é o seu cantinho. Beleza? Eu tenho tempo para dar atenção a ele ou será uma pelúcia pela casa? Então, quando a gente pega um bichinho de pelúcia, eu não tenho nenhum aqui, mas quando a gente pega um bichinho de pelúcia e coloca numa estante, é uma coisa. Quando a gente pega um pet, ele está vivo, ele anda, ele interage, ele late ou ele mia. Então, você vai ter atenção ou você passa o dia todo fora e viaja no final de semana? Então, se você passa o dia todo fora e viaja final de semana, você nem fica em casa, nem de manhã, nem à noite. Chega à noite, você sai com os amigos, volta de madrugada, só para dormir 2, 3 horas, no dia seguinte você sai para trabalhar. Então, você precisa alinhar se você realmente vai ter 1 ou 2 pets. Por que eu falo 2? Você pode trabalhar o dia todo e ter um pet? Pode. Você acorda cedo, vai passear com seu pet, vai brincar com seu pet, bota água e comida, vai trabalhar. Volta no final do dia, bota água e comida novinha, fresquinha, vai passear com seu pet, interage. Você já teve aquele momento com ele, você pode ter o seu pet sim. Mas, quando você tem um pet só, ele vai sofrer com a tua ausência, a não ser que você adapte a sua rotina a ele. E aí ele vai se adaptar. Agora, se for um pet mais agitado, por isso que eu digo que lá no ponto 1, ó, você tem que ver a raça que você vai trazer para você.
Se for um husky siberiano, você precisa caminhar 40 minutos a 1 hora por dia. É um animal de tração, animal de passeio. Então, não adianta só jogar no quintal. Então, fiquem ligados nisso. Contrata um passeador se você não tem tempo. Então, é muito importante, gente. Eu não estou querendo ser chata, mas eu estou querendo colocar você para pensar que você tem um filho agora. E se você tem um filho, você precisa conversar, interagir e passear com seu filho. Então, dar atenção é muito importante. Ele não é uma pelúcia só para bater foto. Ele é uma pelúcia andando, que come, que bebe, que tem necessidades, assim como você. Se eu viajar, quem vai ficar com ele? Hoje em dia nós temos Dog Hero. O Dog Hero é DOGHERO.com, e onde você vai entrar no site e você vai escolher quem vai ficar com seu pet no momento da viagem. Dog Hero é um site onde pessoas comuns adotam por um final de semana, por um tempo, aquele pet que o dono viajou e colocam nas suas casas. Seja casa, seja apartamento, com cães, com vários cães ou com vários gatos ou com nenhum, somente um casal ou uma pessoa solteira que quer uma graninha extra, mas que gosta de pets. Então, quando você entra no site, você vai lá ver a classificação da pessoa, vai ver os comentários daquela pessoa que pegou aquele animal, né, durante a viagem, né, se a pessoa é confiável, a classificação dela. Você vai lá conhecer essa pessoa e esse ambiente que seu pet vai ficar, tudo isso para alinhar, para você poder viajar feliz e tranquilo. A segunda opção é você contratar um pet sitter, um dog sitter ou um cat sitter. O que é isso? É uma pessoa de confiança que vai na sua casa limpar o ambiente que esse pet está, onde esse pet vai ficar, que é o conforto do seu lar, que para mim é o melhor dos mundos, que ele não vai sair de um lar para outro, que isso pode gerar um estresse, dele achar que está sendo abandonado para uma outra casa, né? Então, o pet sitter, o cat sitter ou o dog sitter, se você tiver em mãos ou alguém para te indicar, é o melhor dos mundos. Você vai ter uma pessoa de confiança, que normalmente clínicas veterinárias indicam, pessoas que trabalham com pets indicam, ou o tosador indica, o enfermeiro, alguém que você conheça próximo. E a terceira opção é um parente. Você conversar com um parente, de ficar com a chave do seu apartamento, da sua casa, ou um vizinho, alguém de confiança que possa ir lá ver o seu pet e também fazer o papel do dog, do pet sitter e do cat sitter. Beleza? Então é muito importante. Se eu adoecer, se eu tiver que ser internado, porque se você mora sozinho ou sozinha, pode ser um dia que você passe mal e fique internado. Você precisa ter o caderno do seu pet. Por isso que eu falo lá na frente que não é bobeira, não é um mimo extra. Se você tiver um caderno, no dia que você adoecer, você vai pedir para um parente, né, se você tiver que ser internado, pegar esse caderno e ele vai ter todas as recomendações, né? Assim como você vai passar para o cat sitter, para o dog sitter ou para o pet sitter, né? E até para o hotel que você vai hospedar o seu animal ou não, para o dog hero, aonde você quiser, né? Eu esqueci de falar também, se você viajar, você também pode hospedar o seu pet num local de confiança, tá? Então, se você adoecer, da mesma forma que esse pet vai ficar com alguém, ou no conforto do seu lar, vai ter que ter alguém para cuidar dele. Então, quem cuidará desse pet? Então, você precisa alinhar isso também para esse pet, até se você for vir a óbito, se você for um idoso ou uma idosa, você já tem que alinhar isso no seu testamento, ou conversar com as pessoas da sua família, né? Quem é que vai ficar com esse pet na sua ausência? Isso é muito importante, gente, porque eu mesmo, eu sou prova viva disso. Eu adotei uma gatinha de uma senhora que foi a óbito. Então, ninguém da família quis ficar, porque não gostava de gato, e eu acabei adotando essa gatinha. Então, em função disso, você precisa alinhar isso também, se você estiver em qualquer fase da sua vida, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comenta aqui para mim, coloca estrelinha, escreve abaixo desse vídeo, é muito importante a sua opinião. E até a próxima. Até a próxima aula, o próximo vídeo.